Debate Guarulhos está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos na tela da TV Guarulhos, canal 3net, canal 508 da Vivo TV. Comigo, brother, Lucas Braga e também o Felipe Poi na grade de programação. A você, muitíssimo obrigado em entrar na sua casa, numa noite super agradável. Olha só, você me acompanha de segunda a sexta, às 20h30, pelo Facebook do Guarulhos em Destaque. Perdeu a entrevista? Você acessa o nosso canal no YouTube. Geraldo JR da TV tem a entrevista na íntegra para você. Tudo bem? Vamos ao portal de notícia Guarulhos em Destaque. Covid-19, Brasil passa de 5 milhões. Enfrentamento negativo de situações pode levar a doenças cardíacas. É perigoso isso, hein? E essa notícia aqui, muito importante. TCU disponibiliza a lista de candidatos às eleições de 2020 que receberam auxílio emergencial em Guarulhos. Isso é uma vergonha. E tem gente dessa relação que tem mais de R$1 milhão como patrimônio, Lucas Braga. É uma vergonha essa relação que o Tribunal de Contas informou no dia de hoje dos candidatos. Então essa reportagem está no portal Guarulhos em Destaque. É uma vergonha, ou seja, candidato com mais de R$1 milhão, 300. Olha, você vai acessar essa matéria, você vai ficar com vergonha. É lamentável. Por isso, minha gente, antes de apresentar o nosso convidado, muito cuidado na escolha do seu candidato a vereador e à prefeitura no Brasil. Por que, Geraldo? Se você não souber o passado desse candidato, quem é ele, a que partido está afiliado, qual é o histórico dele, porque senão você vai sentir vergonha dessa lista que saiu hoje do TCU. A escolha errada pode prejudicar o futuro da sua família. Estou recebendo aqui meu amigo Wagner Pedro, especialista em mecânica de automóvel. Boa noite, Wagner. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Guarulhos. Meu amigo Lucas Braga, aquela dobrada especial que você sempre faz. A gente vai falar hoje de um assunto muito importante. Está com vocês já o material, Lucas Braga, põe na tela. E a gente vai falar, por exemplo, o que é a carbonização de uma vela. Wagner, por favor. Geraldo, toda semana o nosso intuito é estar aqui no programa seu, com essa ajuda que você está dando para os telespectadores, de mostrar para eles uma manutenção preventiva do seu veículo, um tempo certo de ser trocado, alguns itens que, por sua vez, a pessoa não tem um conhecimento. Então, a nossa ideia é dar esse esclarecimento. Cabo de vela. Carbonização das velas. A gente vai explicar aqui no decorrer do programa como se cria ela e os causadores de uma carbonização. Você fez uma pergunta agora, Geraldo. O que é uma carbonização de vela? Se a gente analisar programas anteriores, nós conversamos sobre combustíveis adulterados. Sim. Carbonizam as velas. Um tempo de vela passada carboniza a vela. Então, é um conjunto que a gente vai analisar e vamos falar sobre o porquê que isso causa e a função ali da vela, cabo de vela, essa parte de ignição do motor. E vamos lá, com a produção do Roger Santana, o que é o superaquecimento de uma vela? É isso mesmo, o Geraldo. O motor, ele foi formado para receber uma carga, ok? Então, nós temos ali para parte de ignição, vela, cabo, bobina, alternador que gera energia e a bateria que mantém uma energia para o motor. Quando você tem uma sobrecarga numa dessas velas, por exemplo, uma das velas, por mau tempo ou por mau uso ou por um problema de eficiência de combustível, deixa de queimar, ela passa a trabalhar com 3 cilindros. Então vai começar a sobrecarregar a carga da vela, ela vai sobrecarregar e vai perder a potência dela. Ela vai começar a derreter as velas dela, ô Geraldo. E qual é a melhor maneira de selecionar uma vela? Assim, Geraldo, a vela, ela
existem vários tipos de vela. A Iridium, a comum, que nós conhecemos nos carros, que é para etanol e para gasolina. A forma correta de se trocar e saber qual que é do veículo correto é passando o ano e o modelo do veículo para o vendedor da autopeça. Porque existem modelos, eu dou um exemplo de Fox, 2005 até janeiro de 2005. Fevereiro já mudou, o carro é o mesmo, porém mudou o ano. Eles já mudaram a amperagem da vela. Eles mudaram alguns componentes da bobina, que você tem que usar uma vela diferente. Então você precisa levar para o mecânico, para o dono do carro, para a autopeça, o ano e modelo do carro para que ele possa te vender uma vela correta. E que tipo de preocupação deve ser tomada durante a instalação de uma vela? E essa pergunta aconteceu com um vizinho meu. Viu? A vela, ela, por ser uma peça irregular, ela tem mais peso numa ponta do que na outra. Só de você pegar nela, ela escorrega da mão muito fácil. Ela, para cair da mão do mecânico ou de quem estiver manuseando, ela é muito fácil. Então, quando for instalar, ela tem uma abertura. Esse calibre ali, tá vendo onde está saindo a centelha, Geraldo? Ela tem uma abertura ali de 70, dependendo do veículo, de 80, dependendo o outro veículo de 60. É um calibre de medição. Ali você tem a noção correta de qual é a abertura correta para ser instalada uma vela e o manuseamento, igual como a gente mencionou. Tem a ferramenta precisa para ser colocada essa vela. E quanto tempo dura uma vela? Uma vela, a vida útil dela são 6 meses ou 30 mil quilômetros. Esse tempo aí, ela varia, depende muito da forma que você usa o veículo. Então, e dependendo muito do combustível. Você pode colocar um joguinho de vela novinho e abastecer um combustível adulterado. Em questão de semanas, essa vela ela vai sofrer uma carga muito forte e vai acabar queimando essa vela. Ela não vai fazer mais a função dela e vai começar a falhar cilindro. Agora, o segredo, como saber se os cabos de velas e as velas estão ruins? Hoje, Geraldo, a gente tem um aparelho que a gente coloca nos cabos de vela e a gente consegue medir a amperagem do cabo de uma ponta a outra e as velas também. A gente consegue medir a amperagem, que tem uma resistência dentro da vela, que a gente consegue medir se ela está correta ou não. Que se ela tiver com alguma frequência errada ou partida que não é visível a olho nu, não tem como saber, a gente já faz a substituição. E o sintoma que apresenta é o carro ele começar a perda de potência, começar a falhar cilindro. As pessoas começam já até conhecem popularmente a ratear, começa a falhar muito e já sabe que tem um problema de ignição, que pode ser vela, cabo, até mesmo a bobina. E, por exemplo, essa coisa de marca, né? Estou conversando com o Wagner Pedro, especialista em mecânica de automóvel. Qual é o melhor, existe o melhor cabo de vela? A gente procura sempre manter os clientes informados que genuíno, original do carro é o melhor, porém existem as primeiras linhas que a gente pode mencionar mesmo aqui para as pessoas estarem sabendo, a marca Bosch, a marca NGK, que são primeiras linhas, são marcas que valem a pena. NGK e Bosch. NGK e Bosch, são marcas que é confiável pelo tempo de mercado e a credibilidade que ela já tem com os mecânicos. São indicados na instalação. Agora, existe, por exemplo, uma vela específica para carro a álcool e a carro a gasolina? Existe. Por isso que a gente menciona que tem que ser levado para um mecânico, ou quando tirar, substituir a vela, e a pessoa por conta própria querer fazer isso, ela tem que levar para que ela passe o modelo e o ano correto. Porque existe um número na vela que ela começa com 5, 6, 7 e 8. Cada uma delas menciona o veículo que deve ser usado, que é a potência da vela. PKR 5, PKR 6 ou PKR 7, e cada veículo tem o seu. Flex tem o seu, a gasolina tem a sua, e é muito variável a gente falar para vocês qual é específico do carro, por causa do modelo e o ano que varia, por isso que tem que passar o modelo e o ano correto. O que acontece, né? E essa daqui já aconteceu comigo quando eu tinha Fusca na década de 80, né? Se você ligar os cabos de vela errado. Imagina assim, Geraldo, todo o conjunto de admissão, compressão, explosão, escape,
um sincronismo da correia dentada, né, que é aquele pistão que ele está subindo e descendo, ele precisa que a vela chegue no momento correto da explosão, no tempo certo. E se porventura essa centelha chega no tempo errado ou adiantado, que ela vai chegar no tempo errado por ter feito uma substituição irregular. Quando a centelha chegar no momento da explosão, não vai ter a queima. Então, aquela centelha ela vai se perder em um momento que estaria tendo uma combustão ou fazendo uma escape. Mas no momento da explosão, que é o tempo correto de se chegar lá, ela não vai estar. Então, o carro vai falhar, vai ratear, vai dar muito pipoco, vai dar aqueles estouros fortes em carro de injeção, e muitos nem sequer pegam, Geraldo. Carro que antigamente você ouvia muito, ele pipocava, rateava. Tem carro hoje que se você inverter um cabo, nem pegar ele pega. Ele entra em módulo de emergência, você precisa de um scanner para poder configurar, achar os defeitos e substituir para fazer a forma correta. Eu já descobri por que o Fox está falhando, as velas que eu troquei há 10 anos atrás. Agora, o que significa o grau térmico de uma vela? Toda vela, ela tem a função de levar um calor para dentro do motor. Então, esse grau térmico, que é medido pela amperagem de 6 pk, 5 pk, 7, é a temperatura correta do veículo, do etanol, da gasolina, do veículo flex. Então, é o calor que ela dispersa para dentro do motor, que é aquela centelha com aquela potência. Ela é uma espaçadora de calor, de energia. A gente fala muito de velas modernas hoje, Geraldo, que existe uma vela agora chamada Iridium. É uma vela moderna que ela dispersa mais calor e dá uma queima, ele potencializa a queima do veículo. Então, se você tiver um veículo que usa vela 5 pk, 6 pk tradicional e porventura quiser dar uma potencializada no seu veículo, pergunta para o seu mecânico se pode ser usada essa vela Iridium. É uma vela que foi desenvolvida para dar uma queima melhor no combustível, uma potência maior no motor, sem mexer em nada de preparação. E você ganha um torque e uma economia muito grande no motor, só de substituição das velas corretas, ou se colocar uma vela dessa preparada. Olha só, toda quarta-feira você tem um especialista em mecânica, o Wagner Pedro, com a produção do Roger Santana. Então, cada quarta-feira a gente traz um assunto para deixar você bem informado. Wagner, muitíssimo obrigado e até a semana que vem. Obrigado, boa noite, Geraldo. Até boa mais. Boa noite. Vamos ao intervalo, a seguir vou conversar com o especialista em Direito Trabalhista, Dr. Wellington Santana Júnior, em 1 minuto. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 95784-5591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Estamos de volta com o segundo bloco do Debate Guarulhos, recebendo hoje, Lucas Braga, o nosso amigo especialista em Direito Trabalhista, Dr. Wellington Santana Júnior. Boa noite, doutor. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todo o público. Mais uma vez aqui, uma satisfação vir de quarta-feira bater um papo com esse amigão aqui, esse fera,
E advogado também, Geraldo Júnior. Vamos falar sobre direito do trabalho. Vamos lá. É interessante observar, a pandemia do coronavírus vai mudar a data de pagamento do 13º salário? Geraldo, não vai mudar a data, tá? Não altera nada. 13º salário agora tem que ser pago dia 30 de novembro. Né? Tá chegando, já está aí agora dia 30. E a segunda parcela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. As empresas não podem deixar de pagar inclusive esses valores, eles aquecem muito a economia está contando com isso. O Natal está aí, as compras de Réveillon, de festa estão aí, e a economia, o mercado inteiro aguarda muito esse momento, e não vai mudar a data não. Mesmo com pandemia, é dia 30 de novembro e 20 de dezembro. A regra determina pela CLT que o 13º salário será dividido em 2 parcelas, e a primeira tem que ser depositada até o final do mês de novembro. A empresa que não depositar, qual é a punição? É engraçado, viu, Geraldo? Mas não existe nenhuma punição específica para a empresa que retorne para o empregado. A empresa pode ser punida pela fiscalização do Ministério Público do Trabalho, só que são multas de R$ 170 que se convertem aí para o Ministério do Trabalho. Não vai para o funcionário, não vai para o empregado. Então, de certa forma, existe uma punição, tem pouca fiscalização, então, basicamente, pode acontecer de não ser fiscalizado, mas não se deve atrasar, do mesmo modo, e quando tem essa punição, ela não volta para o empregado. Então, se acontecer, Geraldo, de atrasar o pagamento, aí existe a possibilidade de rescisão indireta do contrato de trabalho, porque a obrigação da empresa, a parte dela, pagar salários e 13º, se acontecer de não pagar, aí sim começa a permitir que o empregado vá atrás dos seus direitos através de uma ação de rescisão indireta, para se desligar da empresa. Mas uma punição financeira não tem, no primeiro momento, não tem a favor do empregado. Dr. Ayrton Santana Júnior, especialista em direito trabalhista. O funcionário que trabalhou o ano inteiro, mas recebe comissão de vendas, como funciona o pagamento do 13º? Geraldo, o 13º tem que ter a média também das comissões, tá? As comissões integram o salário ao longo do ano e também o 13º salário. Então, tem muita gente que paga comissão por fora, isso atrapalha aí a vida do empregado, porque deixa de refletir em várias questões, INSS, aposentadoria, e deve integrar o salário sim. Doutor Wellington, o funcionário, nessa nova regra do contrato de trabalho, ele reduziu a carga horária de trabalho, Sim. Reduziu o salário. Sim. O 13º salário que ele vai receber é proporcional a essa mudança? O Geraldo também ele é advogado, né? Hoje especialista na área do jornalismo, mas é advogado de formação. E ele vai se recordar que nós estudamos na faculdade que o direito, a sociedade avança e o direito avança junto. Nesse período de pandemia, muitas circunstâncias estão sendo criadas e evoluindo juridicamente. Mas em relação ao 13º, a regra não muda, tá? A regra não muda. Apesar das pessoas terem reduzido a carga horária e alguns contratos de trabalho terem sido suspensos, né? Teve gente que ficou 2, 3 meses com contrato suspenso, recebendo só do governo, mas o 13º, Geraldo, não vai acompanhar essa questão de suspensão ou redução. Existe uma discussão, por isso que eu falei que o direito ele evolui com a sociedade, está existindo uma discussão, porque as empresas estão com menos recursos, o caixa está baixo, é um momento de pandemia, e estão querendo sim reduzir o 13º a esse período aí, igual, com a redução proporcional a essa pandemia, com suspensão ou redução do contrato. Mas ainda a regra é a mesma, tem que pagar tudo. Pode ser que para o ano que vem, com a discussão jurídica, chegando os casos, as sentenças até o STF, STJ, ou os TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que mude aí e possa se tornar proporcional. Tem uma discussão, tem muito jurista aí querendo brigar em favor das empresas, né? Mas ainda não, tem que pagar o 13º cheio, tá bom? Agora, para que as pessoas entendam melhor, o 13º cheio, ou seja, do salário que ele tinha ou do salário atual?
do salário de carteira ou do salário que ele tinha. Se reduziu, não. Certo? Se reduziu, agora na pandemia, você está recebendo R$100 a mais ou R$1.000 a menos, R$1.000 a menos, mas não, tem que ser o salário que está na carteira. Da carteira do Olerite. Tá. Ou seja, olha que interessante essa observação, viu, Lucas? Eu, quando vim para a TV hoje, e me perguntaram, Geraldo, hoje vai o especialista? Pergunta lá que eu trabalho numa empresa, estou com um contrato de trabalho, carga horária reduzida, salário reduzido, e falaram para mim que eu vou receber proporcional ao que eu estou trabalhando. Eu falei, olha, não sou especialista, vou falar com o especialista hoje. Então, é o que está no Olerite. É isso aí. Né? É o salário cheio que está no Olerite, tá bom? Ainda não pode reduzir, não tem autorização nenhuma de Brasília, de lei, nem decisões dos tribunais superiores. Há muita discussão, a empresa procurando as assessorias jurídicas para montar a tese e reduzir o salário, mas ainda não existe nenhuma autorização para isso. Inclusive, eu oriento os meus clientes, as empresas, a pagarem o 13º normal. Assim a gente evita discussões. Mas se sua empresa está com caixa deficitário, enfim, você quer correr esse risco, né, aplicando essas teses que ainda não se consolidaram, enfim, tem esse risco de depois sofrer alguma demanda judicial, até do Ministério Público do Trabalho. Estou conversando com o Dr. Wellington Santana Júnior, especialista do direito trabalhista. A empresa também pode pagar a primeira parcela do 13º salário junto com as férias do empregado, desde que essa solicitação tenha sido feita pelo trabalhador? Pode sim, Geraldo, pode sim, de fato, mas essa solicitação ela tem que ser feita no primeiro mês do ano, do dia 1º de janeiro até o final do mês, dia 31, ou dia 30, dia 31, né? Janeiro vai até 31, é isso? Tem que fazer essa solicitação para a sua empresa, tá? Não pode agora, vai sair de férias no próximo mês de janeiro ou agora em dezembro e requerer antecipação, não. Mas se virar o ano agora, você já tem essa possibilidade, coloca isso no seu planejamento financeiro. Se for o caso, faz um requerimento escrito à empresa pedindo antecipação da primeira parcela do 13º quando você for sair de férias, e aí eles vão antecipar sim, porque tem autorização legal. Agora, quais são as principais dúvidas, Dr. Wellington Santana Júnior, do trabalhador em relação ao 13º salário? Por exemplo, tem empresas que parcelam o 13º salário em 3 vezes. Começa a pagar a primeira no primeiro semestre e assim de forma sucessiva. Este modelo de pagamento só pode acontecer com a autorização do empregado? Sim, Geraldo, pode ser combinado com o empregado isso, mas a regra, o certo, o correto na legislação é pagar a primeira parcela no dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Algumas outras tratativas, desde que se antecipe antes e não sejam prejudiciais ao empregado, sejam até benéficas, porque ele pediu, porque ele solicitou, podem acontecer, sim, não vai ter nenhum prejuízo para a empresa. Estou conversando com o Dr. Wellington Santana Júnior, especialista, tá certo, na legislação trabalhista. Você deve estar com dúvidas, sempre às quartas-feiras, o Dr. Wellington Santana está por aqui. A segunda parcela tem data definida para receber? Sim, até o dia 20 de dezembro ela tem que estar na conta corrente das pessoas e um período próximo do Natal é um momento que elas estão precisando, a regra, precisando desses recursos, né, para fazer aí as suas festividades. Então não pode passar disso. Como nós dissemos aqui no começo, quando acontece algum atraso, infelizmente não existe ainda punição para a empresa que retorne para o empregado. Existe uma punição prevista de R$ 170,50 por ali, só que ela retorna para o Ministério Público. Então, dia 20 de dezembro é o dia de pagamento da segunda parcela, sim, e eu espero que você consiga receber sem problemas, porque essa pandemia está dando frio na barriga, né, Geraldo? Com certeza. Os caixas das empresas não andam bem, mas ninguém tem autorização para atrasar o 13º ou não pagar o 13º. Dr. Wellington Santana Júnior, volta na próxima quarta-feira. Obrigado, Dr. Wellington, as suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez aqui
o convite. É um prazer estar aqui toda quarta-feira. Mande aí suas perguntas para nós, interaja. Cada vez chegando mais perguntas, está muito bacana. E para mim é sempre uma honra, uma satisfação bater um papo com vocês e com o meu amigo Geraldo Júnior. Doutor Wellington Santana Júnior volta na próxima quarta-feira tirando suas dúvidas. Em 1 minuto eu converso com o presidente do sindicato do Sincomércio, o doutor Reginaldo Sena. Em 1 minuto. Estamos de volta com o Debate Guarulhos, nesse terceiro bloco. Você olha, quarta-feira bonita. Começamos com o especialista em mecânica, o Wagner Pedro, né, mecânico da automóvel. Hoje você ficou sabendo a respeito de cabo de ferro. Não é bobagem, não, porque a maioria dos motoristas, quando o carro para, abre o capô, fica olhando. Eu sou o primeiro a fazer. Não entendo nada se você ligar o automóvel. E essa dica das quartas-feiras é muito importante para você. No segundo bloco tivemos a participação do especialista do direito trabalhista, o doutor Wellington Santana Júnior. Falamos hoje a respeito do 13º salário. Toda quarta-feira você tem sempre um especialista aqui. Nesse terceiro bloco, eu convidei o presidente do Sincomércio, o doutor Reginaldo Sena. Boa noite, doutor. Boa noite, Geraldo. Boa noite, telespectador. Estamos aqui para contribuir. Doutor, hoje, coloca o nosso portal na tela novamente, meu querido Lucas Braga. Para que clica nessa matéria do TCU, disponibiliza a lista de candidatos às eleições de 2020 que receberam auxílio emergencial. Clica nela, Lucas, por gentileza. Doutor Reginaldo Sena, eu tenho falado aqui, sobe um pouquinho para a gente começar a ver os nomes, será um pouco, pode subir? O cara que tem patrimônio, dá uma subidinha mais, até chegar a relação, Lucas, por favor. Pode subir, aí. Obrigado, Lucas. Olha só, dá uma parada aí. Olha só, o cara que tem 2.275.000, o seu José Laércio Alves, como é que esse cara, em sã consciência, recebe o auxílio? Quer dizer, ele se inscreveu e o tribunal descobriu. Quer dizer, e ainda é candidato a vereador, doutor Reginaldo Sena. Isso é uma coisa vergonhosa. Mas tem muita gente que recebeu e não era... Obrigado, Lucas. Muita gente. Triste, né, Geraldo? Muito Sim. triste isso, né? Numa semana de eleição. É muito triste. Aliás, não é só o candidato a vereador, mas qualquer pessoa que Sim. tinha o mínimo de condição não deveria nunca ter pego esse dinheiro, em hipótese nenhuma, né? Sim. Porque isso é para pessoas realmente necessitadas. Com certeza. Que estavam com dificuldade. Com certeza. Justificável. Agora, se a pessoa tinha como viver, é desonesto ao extremo. Sabe aquela coisa de levar jeitinho, né? Sim, Já que sim, está aí, sim. é o jeitinho, né? O jeitinho Mas onde é brasileiro. que está a ética, moral, né? Verdade. Eu acho que o princípio ético e moral está justamente, Geraldo, na facilidade de você cometer o ilícito, sabe? Sim. É quando você está próximo ao ilícito, é quando você vê que a ilegalidade, a desonestidade, ela é fácil. Sim. Ela está ali na mão. É ali que é a prova da tua conduta moral e conduta ética. É naquele momento. É como você está ali, fácil para pegar e dizer, opa, peraí,
Sim. Aí vem o sinal de alerta, né? Se você tem algum princípio ético, aí, opa, isso não é meu. Com certeza. É para outro, eu não preciso. Sim, sim. Na época, durante a pandemia, amigos meus me ligavam, diziam, escuta, o que você acha? Não faça isso. Não pegue. Sim. Você pode depois ser processado por isso, Sim. responder por crime. Com certeza. Porque é dinheiro público que está pegando de certeza. forma indevida. É. E olha, em cima disso, eu quero discutir com você, porque nós estamos numa semana muito importante para o Brasil. Uma semana onde o cidadão vai escolher o seu representante na Câmara Municipal e do Executivo, o prefeito da sua cidade. Eu mostrei essa matéria agora, justamente para você entender a minha discussão e a minha preocupação enquanto jornalista e cidadão. Quando você vai se apresentar numa empresa em busca de uma vaga, o seu currículo vai estar sendo analisado de maneira criteriosa. Tá certo, doutor Geraldo Sena? Perfeito. Quando você for escolher o seu candidato a vereador, olhe quem é, qual partido está afiliado, qual é a história desse cidadão. Candidato a prefeito, a mesma coisa. Para que você não sinta vergonha do seu representante. Tá certo, doutor Geraldo Sena? Eu acho que está correto. Eu acho que nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, para prefeito, você tem que votar em uma condição, em uma gestão pública, né? Sim. Como é que está a gestão pública, o que está melhorando? E claro, gente, qualquer cidade tem muita coisa que precisa mudar, tem muita coisa que precisa melhorar, né? Naturalmente que essas coisas a gente precisa cobrar mesmo. Sim, Agora, sim. primeiro você tem que ver a conduta do próprio gestor público que já fez, a história deles, que você disse é verdadeiro. Agora, o que está me surpreendendo é que eu estou vendo pelas redes sociais alguns candidatos a vereadores muito bons. Sim. Eu tenho sim. visto alguns nomes aí que Sim, eu não me surpreende. conhecia. Você também deve estar vendo alguns Sim, nomes aí. sim. Eu tenho visto gente que está assumindo compromissos que eu acho que o eleitor precisa realmente olhar com muito carinho. Sim. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa aí, viu, Geraldo? Aham. E aí, não, mas é meio chatinho falar de horário eleitoral, né? Sim, Se sim. abre rede social Sim. ali. Mas de vez em quando eu paro. Aham. Eu fico vendo alguns nomes, né, gente nova, gente que já está na Câmara Municipal, que está buscando a reeleição. Infelizmente é minoria, mas também tem gente boa que está buscando o segundo mandato. É uma minoria, realmente. Sim. Mas dos novos, tem gente boa também surgindo aí nesse cenário. É bom que o cidadão comece a olhar com muito carinho. E Guarulhos, naturalmente, que a eleição já está aí. As pesquisas demonstram 2, 3 nomes que estão despontando aí junto com o prefeito Guti, né? É verdade. Vamos ver no dia 15 o que o eleitor vai escolher, né? Naturalmente que o Guti já está governando a cidade, já tem feito muita coisa pela cidade, tem muito o que fazer ainda. E eu, por isso, que eu peço o voto, naturalmente, que o meu candidato é o Guti. Eu acredito realmente que ele possa ajudar muito a cidade ainda nos próximos 4 anos. Olha só, o Bolsonaro é o cabo eleitoral que polariza e não domina o eleitorado. Olha só, o Russomano em São Paulo, ele começou liderando as pesquisas eleitorais na capital. E hoje, ele está com 16%. A segunda colocação tem 3 candidatos. Russomano, o Buolo e o Márcio França. E aí você vê o candidato do presidente da República derreter. Está acontecendo. Geraldo, eu acho que tem vários fatores, mas tem um dos fatores que eu estava vendo essa semana, que me chamou a atenção, principalmente do Russomano, eles estão com uma linguagem muito assim, como é que eu vou dizer para você? É claro que as pessoas mais carentes, Geraldo, precisam de apoio do poder público. Sim. Mas eu percebo que ele está com muito discurso, assim, cesta daquilo, benefício daquilo. Não está falando numa política de desenvolvimento econômico. Eu sempre disse aqui e repito, eu sou a favor da força do ente público, do Estado como ente público, para ajudar as pessoas que precisam e que estão com dificuldade de arrumar um emprego e tudo mais. Agora, não pode ser uma política pautada só em benefício, em auxílio daqui e em auxílio dali. Né? Qual é a proposta do desenvolvimento econômico para o município? O prefeito pode fazer muito. Né? Não dá para ficar só dizendo que vai melhorar o auxílio daqui, o auxílio dali, que vai entregar não sei o quê. O que as pessoas querem é uma educação de boa qualidade, transporte coletivo de boa qualidade e que o prefeito também possa contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade. Uma das propostas que a gente discute muito é a flexibilização para a abertura de pequenos negócios. Né? Essa é uma pauta que eu venho conversando muito com o prefeito, da gente flexibilizar mais a questão de abertura de pequenos negócios, sem muita burocracia, eliminar ao máximo a conduta da pessoalidade, né? E as pessoas possam abrir a sua empresa com mais facilidade. Porque são milhares de empreendedores que podem abrir um negócio e gerar um emprego, 2. Aí você multiplica por 1.000, por 2.000, por 10.000. Você imagina quantos empregos não podem ser gerados. Né? E como é que você está vendo a recuperação do mercado?
Geraldo, o mercado ele vive muito em cima de percepções. A gente começou aqui o mês passado, vindo numa subida legal, agora de repente começou a dizer, não, porque ela está vindo a segunda onda, né? Sim. Então quando vem essas notícias da segunda onda do coronavírus, do Covid na Europa, hoje eu estou ouvindo dizendo que os hospitais de pessoas ricas aqui de São Paulo já está com o dobro de vítimas do Covid. Sim. Isso assusta um pouco, Sim. Geraldo. Então até setembro, na virada de agosto para setembro, a gente estava com uma esperança muito boa. O Natal está chegando aí, né? O ano novo, naturalmente, que a gente está com essa expectativa muito boa, mas eu sinto uma frustração nas pessoas, né? Um arrefecimento em acreditar que a situação vai melhorar, como estava acontecendo há 2 meses atrás. Agora, uma coisa que foi interessante, hoje a população está se animada para ir às compras. É o que a gente percebe conversando com as pessoas. O Procon de São Paulo convocou os grandes fornecedores que vão participar do Black Friday, né? Aí, o Carrefour vem liderando, e aí é uma preocupação do Procon em conversar com os empresários para reduzir essa questão. Como é que você vê o comportamento do Procon de São Paulo em chamar as grandes empresas que vão participar dessa grande promoção? Eu acho louvável, acho que tem que chamar todo mundo. Tem que fazer uma sondagem, né? Principalmente a grande rede varejista, eles têm condições de comprar produtos em grande quantidade com preço menor. Então, acho que o Procon está certo mesmo. E eu defendo comerciantes, empresários que têm uma postura ética e que eventualmente aumentou o preço porque realmente pagou mais caro, ok. Mas tem alguns aí que estão aumentando o preço justamente nessa onda, né? De que está reaquecendo a economia, vamos manter preço alto lá, vamos cobrar mais caro do consumidor. Eu acho que empresário que age assim tem que ser punido mesmo. Acho que a Fundação Procon está correta. Você acha que hoje a população ela está preocupada em não ser enrolada? Ou seja, de pesquisar, saber se aquele produto que está na promoção realmente está na promoção ou aconteceu naquele momento e ela foi pega desprevenida? Aí nós temos vários públicos de relação de consumo, né, Geraldo? Você tem uma parte da juventude que é manipulada por marcas, né? E que às vezes é um sonho de consumo que não está muito ligado lá a preço. E você tem aquela sociedade que é formadora de opinião, que vai lá pesquisar preço, que vai verificar. Eu acho que a gente, como consumidor, de uma forma geral, a gente tem que ser mais criterioso. Naturalmente que as pessoas vão guardar um pouquinho de dinheiro, porque essa incerteza não se sabe como vai acontecer, para quem pode guardar naturalmente. Agora, para quem vai consumir com cautela, guardada a proporção de algum público aí que está mais focado, sendo manipulado e vítima de grandes marcas, e não guardando dinheiro para quando precisar, né? Então, só fazer esse link aí e começar a pesquisar, bom, por que esse preço está assim? Aumentou por quê? Então, agora está muito na moda por causa do dólar, né? Mas se for produto importado, você vai procurar aí um iPhone, algum produto eletroeletrônico que é importado, com certeza ele está mais caro, porque o dólar também está na casa acima de R$5. Mas o bom senso e a pesquisa e chorar muito para baixar preço, acho que o consumidor tem que fazer isso sempre. Espero contar com você domingo na apuração das eleições. Eu vou estar com você aqui, vou estar conversando contigo um pouquinho. Não vai ser como os Estados Unidos, né? Sim. Vai. A apuração aqui vai... Vai demorar um pouco. Vai demorar um pouquinho, mas a gente fica sabendo no mesmo dia, na mesma noite. Vou estar com você aqui tomando um copo d'água, assim. Com certeza. Meu amigo doutor Reinaldo Sena, muitíssimo obrigado, meu Forte abraço, Geraldo. Agradeço pela oportunidade. E domingo, vamos lá votar com consciência, todo mundo cumprir o seu papel. Cuidado com promessas muito fáceis. Cuidado com quem está prometendo para você o que não vai fazer. E o que for da sua escolha, o que for do seu voto, vote para valer e não deixe de votar, porque quem não vota depois não dá para cobrar muito, tá bom? Obrigado, forte abraço. Conversei, portanto, no dia de hoje com o presidente do Sincomércio, doutor Reginaldo Sena. Esta quarta-feira você ficou super bem informado. Comigo, Lucas Braga e Felipe Poi. Eu sou Geraldo Júnior. Boa noite.